Se você estuda inglês, provavelmente você já ouviu essa frase. Para falar inglês de verdade, tem que morar fora. Mas será que isso é verdade? Minha vida bilingue. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês qual foi a pequena decisão que mudou completamente a forma como o inglês passou a fazer parte da minha vida. Talvez essa seja uma das frases mais repetidas por quem está aprendendo inglês. E eu tenho certeza de que em algum momento você já ouviu alguém falar isso. Mas hoje eu quero mostrar para vocês outra maneira de enxergar essa história. Porque foi exatamente isso que mudou a minha forma de experienciar a maneira como eu vivo o inglês hoje. Se você também acredita que o inglês pode fazer parte da sua vida, você está no lugar certo. Prazer, Elizabeth, intérprete, mentora de inglês e empreendedora. Aqui eu mostro na prática como é viver uma vida bilíngue morando no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Será que o problema é morar fora ou outra coisa? À medida que eu conheci pessoas, à medida que eu observei pessoas, eu percebi que elas esperavam sempre por uma grande mudança. Um intercâmbio, uma viagem, um país perfeito. Mas eu comecei a me perguntar, e se o inglês não dependesse do lugar de onde eu moro, mas sim do espaço que ele ocupa na minha vida? E antes de continuar, me diz aqui nos comentários se você já ouviu essa frase. Para falar inglês, tem que morar fora. Uma das coisas que eu me lembro quando eu comecei a aprender, que eu era muito mais jovem do que eu sou hoje, é que eu não decidi assim. Eu não me sentei num dia e falei, nossa, agora eu vou viver o inglês. Eu nunca fiz um plano. Eu nunca sentei e fiz um plano. Eu entendi que eu precisava que isso fosse constante, que fosse parte contínua da minha vida. Então, essa rotina acabou simplesmente acontecendo, simplesmente fazendo parte. E primeiro vieram as músicas, que já faziam parte da minha vida antes mesmo de eu começar a estudar inglês. Como uma pessoa musical, eu diria, antes de eu começar a aprender, as músicas internacionais já faziam parte da minha vida. Então, o contínuo estudo delas só fez ampliar e ficar mais profundo. Então, começou a aparecer os vídeos, os outros conteúdos para poder assistir no YouTube, as pregações, porque agora eu começo a assistir coisas que eu sempre fazia em português, mas agora eu passo a torná-las para inglês. Então, os filmes começaram a fazer parte também dessa rotina. Tudo que eu assisti em português passou a ser feito também em inglês. Até porque, quando você faz algo que gosta, você não estuda, né? Então, assistindo o filme de maneira indireta, você está aprendendo vocabulário e muitas outras coisas. Então chegaram as séries, né? Que não poderiam faltar. As séries são histórias muito maiores, mais complexas, que levam mais tempo para ser entendidas. Então, as séries também começaram a fazer muito mais sentido ter inglês. E os livros, começaram a estudar, começaram a aprender de livros em inglês, não só de português, fizeram toda a diferença. E eu só percebi isso olhando para trás, porque o inglês foi entrando na minha vida naturalmente, mas foi aí que aconteceu a maior mudança. E depois de um tempo, o inglês deixou de parecer só nos momentos de lazer, ele começou a fazer parte do meu trabalho, das minhas aulas, dos meus estudos,
de tudo aquilo que eu construía todos os dias. Sem perceber, o inglês deixou de ser uma matéria e virou parte da minha vida. Então é possível você imergir em uma língua sem precisar se deslocar. Então, seja no Brasil, seja onde quer que eu for, o inglês faz parte da minha rotina, faz parte de mim, faz parte da minha identidade. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal. Toda quarta-feira eu compartilho como estou construindo minha vida bilíngue no Brasil e como fiz para ficar fluente morando nessa terra. Hoje, eu ainda moro no Brasil e talvez por alguns poucos anos eu ainda more aqui. Mas eu percebi uma coisa. A pergunta nunca foi qual país eu moro, mas a pergunta sempre foi quanto espaço o inglês ocupa na minha vida. Porque uma vida bilíngue, ela não nasce de uma grande decisão, mas ela nasce de pequenas escolhas repetidas todos os dias. E não esquece que uma vida bilíngue, ela começa antes da fluência. E então, curtiu o vídeo? Se identificou? Então já se inscreve aqui no canal. Ativa as suas notificações para que a cada vídeo você possa ser notificado. Todas as quarta-feiras eu vou estar compartilhando com vocês aqui como é que é ter uma vida bilíngue, como é construir uma vida bilíngue morando no Brasil. Deixa o seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e possa distribuir também para outras pessoas que também querem essa vida, que querem desenvolver essa vida de falar, de ser fluente e de experimentar todas as coisas que o inglês traz para nossas vidas e portas infinitas. Então é isso, sejam muito bem-vindos e vejo vocês no próximo vídeo. See you later, bye bye!